Fala, meus alunos do segundo ano do ensino médio de São Paulo. Professor Giba na área aí com física, com a professora Carolina. Oi, Tudo bom, boa professora? tarde. Boa tarde, Giba. Tudo bom? Vamos lá nossos para mais uma aula, então, da segunda série. Na segunda série, mais uma aula, a gente vai falar de calor, falamos de calor, temperatura. Quem lembra a aula do Giba aí? Põe no chat aí qual foi a nossa última aula, o que eu falei na última aula, qual foram os conceitos que a gente trabalhou, certo? Qual foi a explicação, beleza? Vou mandar um abraço aí para os professores do Alberto Torres, da Escola Alberto Torres, aí um abraço a todos que estão aí com o professor Giba aí, com a professora Carol nessa aula de hoje, beleza? Pessoal, o que acontece? Sempre falamos das habilidades, isso, as habilidades é muito importante, tá? Na última aula trabalhamos o conceito de calor, conceito de temperatura, mexemos no simulador, não foi, Carol? Um simulador, lá vimos as moléculas de água, né? A vibração das moléculas, falamos o conceito de temperatura, e hoje a gente vai continuar um pouquinho, temperatura, calor, mas vamos aprofundar um pouco mais em outros conceitos, certo? Todo mundo com o professor Giba aí? Com o bruxo? Vamos que vamos. Habilidades a serem aprendidas aí. Vamos lá, quais são as habilidades? Explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-os ao conceito de temperatura e a sua escala absoluta, né? Utilizando o modelo cinético das moléculas, certo? Uma habilidade. Qualquer outra. Explicar os fenômenos térmicos, né? Cotidianos, com base nos conceitos de calor específico e capacidade térmica, pessoal. Hoje a aula vai ser isso. Calor específico, o que é calor específico e o que é capacidade térmica, tá? Vamos sair dessa aula hoje sabendo esse conceito, que é muito importante, tá? Beleza? Certinho, Carol? Perfeito, Giba. Vamos lá, então. Participe do chat com a gente, com o professor Giba aqui, a professora Carol. Eu gosto da participação de vocês, adoro vocês falando aí, beleza? Vamos lá. Qual os objetivos da aula? Estudar escalas termométricas, beleza? Relacionar os conhecimentos da física térmica com o cotidiano. Estudar conceito de calor específico e capacidade térmica. Tranquilo? Vamos lá. Perguntas introdutórias. Vamos fazer umas perguntas antes. A gente vai pensando durante a aula, né, Carol? E aí a gente vai tentando respondê-las aí durante o nosso bate-papo aqui. Então, primeira pergunta. Por que alguns materiais absorvem calor de maneira mais eficiente que outros? A gente vê isso no dia a dia, né? Tem materiais que a gente aquece, fornece energia, e aí rapidamente ele conduz calor, a gente pode queimar a mão. Tá? Então a gente vai perceber, vamos começar a estudar isso. Por que alguns materiais conduzem melhor do que outros? Baseado no conceito de calor específico. Por que na praia, em dia, em alta temperatura, né? A areia apresenta temperatura maior que a água. E à noite é o contrário. Percebeu isso no dia, na praia lá? Você sai descalço, igual um doido na aula, na praia lá, você sai descalço, né? Queima todo o pé, não queima não? Aí tu pulando, queima o pé, entendeu? Por que acontece isso? E às vezes a água tá fria, né? Ainda, gelada, né? Geladinha. Aí à noite é o contrário, né? A areia bem friazinha, a água tá bem, né, quentinha ainda, aquele banho, né, à noite, né, no caso. Então a gente vai discutir isso, tá? Porque a areia, ela fornece, né, aquece mais rápido ou esfria mais rápido do que a água. Tranquilo? Vamos lá. Os assuntos pendentes, que eu vou falar para vocês depois quais são esses assuntos que ficou na última aula. Lembra o desafio do confeiteiro? Lembra do confeiteiro que eu inventei lá? Um cara vai lá no meio da floresta, fazer o que na floresta? Não sei. Não quero nem saber o que está fazendo. Aí foi fazer um bolo. E aí eu perguntei para vocês. O cara quer uma água a 40 graus Celsius. Certo? Ele não tem termômetro. Ele não tem Wi-Fi. Não tem micro-ondas. Ele quer saber. Ele quer ter a água naquela específica temperatura. Como é que o cara vai resolver esse problema? Aí no final eu corri um pouco com vocês. Eu falei, eu vou retomar com vocês hoje isso aí. Beleza? Escala termométrica. Conversão entre as escalas. Isso é importante, hein? Calor específico, capacidade térmica e recordar é viver. Vamos tentar recordar o que a gente viu nessa aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá. Recordar conceitos. Temperatura. Vamos colocar aí para mim no chat, viu? O que é temperatura, meus alunos que assistiram a última aula do professor Giba? E o que é calor?
Vão escrevendo aí, que eu vou chamar aqui o chat, hein? Eu quero a participação de vocês, hein? Acabei de mandar mensagem pro grupo dos meus alunos aí, hein? Vai discutindo aí. Tem bastante gente falando sobre fricção, energia calor, temperatura, é uma temperatura de medida. Tem a ver com a medida. Tem bastante gente participando, falando que tá presente, que... Isso. Vou fazer a chamada. Número 1 tá aí? Isso. 2, tem bastante 3. aluno aqui que já foi seu aluno lá na escola. Isso. Boa participação dos meus alunos, com o professor Giba. Então vamos retomar um pouquinho, ó. Temperatura, lembrando, grau da agitação térmica das moléculas, medida da energia cinética média das moléculas. Aí a Carolina tá vendo, aqui tá um alinhamento aqui, certo? Isso é temperatura, tá? Calor, energia térmica, né, em trânsito, em movimento, devido o quê? Uma diferença de temperatura. Nossa, mano, aqui é nóis, hein? Olha lá, aí o que acontece? Desafio do confeiteiro. Vem aqui, pessoal, rapidinho pra mim comigo aqui, ó, aqui no Flip. Flip? É o Flip, é isso mesmo. Ó, desafio do confeiteiro. Lembra o que foi com vocês? Como a gente vai resolver aquele problema, né? O cara quer água a 40 graus Celsius. Então olha aqui um pouquinho, ó. Eu só tenho um fogão, certo? Eu tenho um celular, mas não tenho Wi-Fi, então não tem como pesquisar. Tenho um relógio. Então o que o cara tem que fazer? Pode fazer aqui. Eu sei, a gente sabe que a água começa a ferver a quantos graus? Né, Carol? 100. 100 graus, certo? Isso, aí começa a evaporação da água, certo? Então, isso eu sei, esse conhecimento a gente tem, né? Então, eu sei que a água começa a ferver a 100. Então, o cara tem que fazer o quê? Vai lá, põe água no fogo, sisteminha lá, põe uma panela de água, põe 250 ml de água lá no fogo, certo? Que ele tá pedindo lá, e mede lá o tempo que levou para atingir a 100 graus Celsius. Professor Giba, como é que vai medir esse tempo? Ele pode cronometrar. Ele põe água no fogo, cronometra lá. Pá. Começou a ferver a água, ele mede o tempo. O tempo já tem, certo? Então demorou 2 minutos para atingir 100. Com todo o sisteminha, vamos dizer que a panela está aberta, não tem nada fechado, então panela aberta ali, demorou 2 minutinhos para atingir 100 graus Celsius. Aí o que ele faz? Ele faz uma famosa regra de 3, que o pessoal da matemática aqui, que está aqui comigo aqui, já passaram aí para vocês uma boa parte, né? Então o que acontece? Se eu tenho tempo para demorar 100, quanto tempo eu deixo a panela no fogo para 40 graus Celsius? Entendeu a regra de 3? Esse tempo eu tenho. Eu cronometrei. E esse tempo eu vou saber depois. Então, demorou 2 minutos para atingir 100. Quanto vai atingir em 40? Eu vou lá, faço a regra de 3 aqui e eu acho o tempo 2. Esse tempo 2 aqui, ó, é o tempo que eu tenho que deixar a panela no fogo. Aí eu sei que aquele tempo tem a ver com 40 graus Celsius, tá? Mantendo as mesmas condições, pressão, temperatura e também a mesma quantidade de água também, né, pessoal? Não pode trocar água aqui, aí vai dar diferente. Então, se eu coloquei aqui os 250 ml, tem que continuar com os 250 ml, tá? Para seguir o padrão aqui. Beleza? Entenderam a ideia do confeiteiro? Como que você resolve essa questão, certo? Você faz uma regra de 3. Um tempo, 100. Outro tempo, 40. Então, eu sei que aquele tempo ali, agora está mais ou menos 40 graus Celsius. Como é que tá aí a situação aí, Carol? Tem bastante gente participando, Giba, falando que temperatura é unidade de medida. A Alanis falou que temperatura é agitação das moléculas. Isso, a Maria Alanis. Júlia falou que temperatura é uma medida de calor. E a Giovana também fala que temperatura é uma grandeza de medida. E Isso. O Vitor, ele pergunta assim, calor é uma sensação térmica? Então, pessoal, lembra da última aula? O que a gente falou na última aula? Sensação térmica é a percepção que a gente tem do ambiente que está ali. O que é o calor? Vamos pensar com calor. Calor, energia térmica devido ao quê? Uma diferença de temperatura. Quando você está num lugar lá, num ambiente, que a temperatura ambiente, né, é maior que a do seu corpo, qual que é a tendência? Que você receber calor. Aí eu sinto o quê? Que o ambiente está o quê? Está quente, né? Quando você está num ambiente muito, né, aquele abafado, você sente um ambiente quente. Por quê? Porque o seu corpo está o quê? Está recebendo o calor do ambiente, né? Agora, quando você vai num lugar que, que seria frio, o que é o frio? A temperatura ambiente está abaixo da temperatura corporal, então você perde calor para o ambiente. E esse perder calor, o que eu sinto? Frio. Aí você vai lá e você faz o quê? Põe um agasalho. O agasalho vai te esquentar? Se você falar que vai esquentar, pessoal, eu vou ficar bravo. Lógico que não, já sabe que não vai esquentar. O agasalho vai te
o quê? É um isolante térmico. Ele vai deixar o quê? Que o seu corpo perca calor para o ambiente. Tá? Já entenderam, né? Só, lembra? Temperatura, grau da agitação das moléculas. Calor, energia e movimento devido à diferença de temperatura. É muito importante você saber a diferenciar, tá? Só, Giba, não tem uma relação entre os dois? Tem uma relação entre os dois. Só que temperatura tem um conceito, né? Ali, e o calor tem outro conceito, tá? Existe uma relação os dois? Tem. Quando você fornece calor, você modifica o que? A temperatura. Beleza? Então, para não confundir um conceito com o outro. Beleza? E o agasalho ele vai fazer o quê? Ele vai te isolar. Ele vai te fornecer calor, né? Ele te isola do ambiente. Beleza? Não deixa o seu corpo perca calor. Vamos lá. Continuando aí. Recordando o conceito, depois... Vamos falar um pouquinho agora das escalas termométricas. Certo? Olha lá. Ó. Quando queremos medir a temperatura... Utilizamos uma escala termométrica, tá? Na escala termométrica, faça a calibração utilizando ponto de referência. Isso é importante, tá, pessoal? Nem toda escala, nem todo o termômetro tem a questão de você medir temperatura. Você tem que ter o quê? Você tem que ter uma calibração. Então, eu vou ter que pegar 2 pontos de referência, calibrar meu termômetro. Aí, o valor que eu tenho ali é um conceito, é um valor físico, né? Que eu tenho ali. Aí, eu sei ali, estou medindo a temperatura, tá? Vamos lá embaixo. Vamos estudar os 3 tipos de escala aí. Celsius, certo? Tudo físico, tá, pessoal? Tudo físico aí. Celsius, Kelvin, Lord Kelvin, né? Fahrenheit. Nossa, eu adoro esse nome. Quando eu falo Fahrenheit, eu pensei em balada. Fahrenheit! Entendeu? Mas é o nome físico, né? Esse nome é sempre eu me enrolo, né? Ainda mais que eu tenho uma língua presa. Fahrenheit. Tá lá, ó. Vamos ver como é que é essa escala? Celsius. Ó, usando a água como referência, tá? Então lá, em Celsius, fusão da água. 0 graus Celsius. 100 graus Celsius é a ebulição da água, usando a água como referência. Mantendo a pressão local. Por quê? Professor Giba, quer dizer, se eu variar a pressão local, esses valores podem variar? Pode. Beleza? Então, quando você está em altitudes, né, que a pressão é menor ali, lógico que aí, esse valor aí pode ser menor. Quando você está um valor ali perto do nível do mar, né, pressão aí de 1 atm, aí você tem um valor aí próximo de 100 graus Celsius, tá? Então, a pressão também... Ela vai o quê? A pressão, se você variar a pressão do local, você pode variar esses pontos aí. Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, que é usada muito nos Estados Unidos, né? Usada muito nos Estados Unidos. Então lá a água viajeira, por exemplo, na escala dele é 32 graus Fahrenheit. E ela vira vapor a 212. Tá? É só você olhar a escala diferente, tá? E na escala absoluta, que é o Kelvin, por que chama absoluta? A gente usa sempre em baixa temperatura, muito baixa, ou temperatura muito alta, temperatura do Sol, de estrelas, né? Aí a gente usa o Kelvin. Tranquilo? Perfeito. E aí, vamos lá. Essas são a tabelinha aí. E aí vamos aprender a converter as escalas, né? Por quê? Você tem um esquema, você tem um exercício lá que fala assim, nos Estados Unidos, tal fenômeno aconteceu a tantos graus Fahrenheit. E aí, pra mim, que eu não sei, né? Eu não tenho ideia do que é isso aí em Celsius, né? Se isso vai ser bom ou ruim, né? O cara fala, lá o cara tá 200 graus Fahrenheit. Será que eu vou precisar levar blusa ou não, né? Ou não, né? Não sei, porque 200 graus, eu falei, caramba, o cara vai morrer lá com 200. Não tem 100 aqui, o sol tá fervendo a água, imagina 200. Quer dizer, o cara começou a escala diferente, pessoal. Quando você tem escala diferente, aí você tem que fazer o quê? A conversão, né? Pra nossa escala, pra você entender o que tá acontecendo ali. Então, vamos lá. Vamos utilizar a seguinte equação de conversão. Vamos entender primeiro o símbolo? Então, eu vou usar aqui, pessoal. Esse símbolo aqui é um símbolo grego, tá? É o θ. É a teta, né? Certo? Θ. Eu vou usar esse símbolo aqui como temperatura, tá? Temperatura. Temperatura. Então, quando vocês observarem esse símbolo, é um símbolo grego que eu adoro, né? A física adora os gregos, né? Tudo é grego. É alfa, é beta, é gama. Tudo, né? E aí a gente também adora, né? A gente fica craque em alfabeto grego, né, Carol? É θ, é gama, é tudo, né? Então, ó, esse símbolo aqui eu vou usar como temperatura, tá? Mas se você observar em livros ou apostila, usa o T, né? Por que eu não uso o T, eu uso o θ? Por quê? Porque às vezes o aluno confunde T de temperatura com tempo. Aí pronto, confundiu toda a cabeça do aluno, aí não sabe se é tempo, se é temperatura, entendeu? Aí ele viu a aula de cinemática, ou T lá também, aí pronto, aí virou tudo, ó. Então o que acontece? Eu usei o θ como temperatura, tá? Um símbolo, θ. Então, θ quer dizer o quê? Temperatura, beleza? Vamos lá.
conversão entre as escalas, tá? Então aí tem uma equação ali, ó. Equação aqui, vou colocar essa equação aqui, ó. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Certo? Aí tem outra equação ali, ó. Pessoal, aquela equação dá arrumadinha pra mim, tá? Falta uma questão naquela equação, ó. A equação assim, ó. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin, tá ali, ó. Menos 273, tá? Faltou esse valorzinho aqui, tá? Arruma aí depois pra vocês não confundir as equações, tá bom? Aqui eu vou converter o quê? Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, beleza? E o de baixo? Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, beleza? Então arruma aí certinho e vamos fazer um exemplo aí. Alguma interação aí? Como é que tá a situação? Não, o pessoal tá gostando da aula. Muito rápido? Falou que tá falando um pouquinho rápido e que é Fahrenheit. Como é que falou o quê? Que o nome da escala é Fahrenheit. Fahrenheit. Adoro Fahrenheit. Falei certo agora? Falei certo? Falou certo. Isso, falei Fahrenheit. É que vocês não entendem minha linguagem, né? Isso, é Fahrenheit. Vou tentar falar um pouco devagar para vocês, beleza? Então vamos lá. Volta um pouquinho no slide anterior para a gente ver um pouquinho da... Isso, vamos fazer um exemplo com vocês. Certo? Olha lá, ó. Um médico inglês, ao medir a temperatura do seu paciente com suspeita de infecção, certo? Obtém um valor de 102 graus Fahrenheit. Aí a pergunta é, o médico tem motivo para preocupação? O que você acha? Será que ele tá com febre ou não? Não sei. Em Fahrenheit não sei te dizer, então, em Fahrenheit ele não sabe se tá para morrer. Não sei. Se tá vivo, né? Então o que a gente faz é o quê? Tem que converter o quê aqui? De Fahrenheit para Celsius. Isso, tô vendo aqui a interação, isso. O pessoal já tá participando. Falou que ele não precisa se preocupar, viu, Giba? Sabe que não precisa? Vamos ver agora. Nós vamos ver se não precisa mesmo. Vamos ver ali, ó. Vamos converter isso aí, pra gente saber se esse valor aí é bom ou ruim pro paciente. Vamos lá, como é que a gente converte isso aqui, ó? Olha lá, usei essa equação aqui, né? Tá lá, ó. Aí, ó, no lugar da temperatura em Fahrenheit, o cara colocou o que ali? 102. Tá lá, certo? Comigo ali. Menos quanto? Menos 32. Né? Dividido por quanto? Dividido por 9. Beleza? Aí eu fiz o que ali, ó? Subtrair. 102 menos 32 vai dar 70. Esse menos esse é 70. Então a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual, aqui dá 70. Dividido por quanto? Por 9. Certo? Aí, pessoal, o que acontece ali, ó? Seguindo a ideia ali, ele repetiu isso aqui, ó. Se repete isso aqui, repete. E aí eu dividi aqui, ó. Uma divisão. Que deu ali, ó. 7,77. Faça em casa aí, tá? Se tiver errado, vocês põem no chat aí que eu arrumo agora. Não tem boi não. E agora, o que eu faço ali? Aqui não está dividindo, meus aluninhos queridos. Não está dividindo. Eu passo para lá o quê? Multiplicando. Isso. Nossa, adoro isso aí. Então vai ficar o quê? Temperatura. 5 vezes isso aqui dá quanto? Olha lá, ó. Então a temperatura do cara, pessoal, olha lá. 38,8 graus Celsius. Eu tenho que se preocupar com esse cara? Com certeza, né? O cara tá praticamente aí para 39 graus Celsius, pessoal. Com certeza tem que dar um antitérmico para ele, né? O pessoal tá falando aqui, né? Já manda trazer um xarope pra ele. Pode trazer um antitérmico aí, pode embalar o cara, porque realmente a situação tá complicada. Beleza? Tranquilo a conversão aqui, pessoal? Tá? Passei de Celsius, né? De Fahrenheit para Celsius e eu calculei aí. Agora, essa aí, ó, vocês vão tentar fazer, tá? Vou dar mais ou menos aí, um minutinho, tá bom? Tá bom, acho que um minutinho tá bom. Vou dar um minutinho pra você tentar fazer isso aqui, ó. A temperatura média do corpo humano é 36,5. Determine esse valor da temperatura em Fahrenheit e Kelvin para mim. Faça a conversão aí, joga no chat que a gente vai bater um papo, beleza? Um minutinho para vocês, tranquilo? Falou, vamos esperar vocês aí.
Gá, muita participação no chat. Opa. E com valores bem diferentes, tá? Ó, o Luiz, ele fala que é 45,6 graus Celsius. Certo, o Vitor, 257 Fahrenheit. O José, 97 Fahrenheit. Bem variado. O Cauã, 38 graus Celsius. E aí, quem que acertou? E aí, vamos ver a resolução? Passa pra gente lá pra gente ver a resposta. Vamos ver. Olha lá, ó. Temperatura em graus Celsius é quanto? 36,5. Segue comigo aí, pessoal, ó. Certo? Qual é a equação que eu vou utilizar? Tá lá no cantinho a equação lá, ó. Temperatura em graus Celsius sobre 5, né? Menos 32 sobre 9. Qual que é a temperatura que eu vou colocar ali em graus Celsius? 36,5, não é isso? Tá lá, ó. 36,5 divide por 5. Aí copia o outro lado lá, ó. Tá vendo que eu copiei o outro lado? Divide pra mim 36,5 por 5. Tá lá a divisão ali, vai dar quanto? Mais ou menos ali, 7,3. E aí o que acontece? Lembra? O 9 tá o que ali? Dividindo. Ele vai passar o que para lá? Multiplicando. Vai ficar o que? 9 vezes 7,3. É igual a quanto? Temperatura em Fahrenheit menos 32. Multiplicou. Quanto que é 9 vezes 7,3? 65,7. Aí copiou o outro lado ali. Aí lembra da equação do primeiro grau, pessoal? O negativo, né? Você passa, né? Que seria que passa para lá, né? O negativo fica positivo. Na verdade, não existe passar para lá, né? Depois o professor de matemática ali vai começar com vocês aí. Aí o que acontece? Vai ficar o quê? 65,7 mais 32. Por que mais? O negativo, né? Lembra? Se subtrai do lado. E aí ficou o quê? Positivo. E aí o que aconteceu ali? 65,7 mais 32 vai dar uma temperatura em graus Fahrenheit de 97,7. Chegou próximo, né? Acertou. A Esther, a Yasmin, a Bianca, Yasmin, o Israel. Nossa, Bianca, os alunos. Todos acertaram. Meu Deus do céu, fico até alegre esses alunos, meus queridos. Nossa, existe até emocionado, viu? Vamos lá, volta um pouquinho lá. Vamos ver agora em Kelvin. Olha lá, ó. Agora quer saber em Kelvin, né? Então, lembra que a equação vai passar em Celsius para Kelvin? A temperatura em Celsius é em Kelvin menos 273. Só substituir ali, pessoal. Ó, temperatura em Kelvin vai pegar a temperatura em Celsius e vai somar 273. Então, a temperatura em Kelvin do corpo humano, similar, dá 309,5 Kelvin. E aí? Chegaram nesse valor, hein? Chegaram sim. Nossa, aluno do segundo ano, mano. Sou Gibo que eu até gosto muito do pessoal, viu? Só entender a ideia de converter, né? Só para ter uma noçãozinha de conversão de unidade, de grandezas. Faça um exercício a mais depois em casa, com uma apostila, assim por diante. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do calor específico e da capacidade térmica, tá? O que acontece? Todo material, né? No caso, todo material é capaz de receber ou ceder calor. Tranquilo? Esses materiais ou substâncias, né? São considerados o quê? Condutores de calor, depende, né? Do sistema ali, ou isolantes térmicos. Tranquilo? Essa propriedade de certos materiais está relacionada ao quê? Ao calor específico e à capacidade térmica. Também vamos ver o que é isso aí com a equação? Roda lá, ó. Então vamos lá. O que é o calor específico? Tá lá para mim lá, ó. É o calor necessário para provocar a variação da temperatura de 1 grama da substância, o material, para variar o quê? A sua temperatura em 1 graus Celsius. E aí o que acontece? Tem equaçãozinha lá, ó. Calor específico depende da quantidade de calor, depende, né? Inverso da massa vezes a variação de temperatura. Certo? Esse é o conceito de calor específico, tá? O que acontece ali, ó? Ali, o calor, a gente vai trabalhar em calorias, tá? É a unidade de calor, a gente vai trabalhar em calorias, beleza? Massa, gramas, vamos trabalhar em gramas. E a temperatura vai ser em graus Celsius, tranquilo? Então é caloria por grama grau Celsius. O que essa equação está falando pra gente? Ó, se tiver um material, né, que tem baixa variação de temperatura, se você manter o calor e manter a massa constante, se você quiser que ele varie só a temperatura dele, com fluxo aqui constante, o que quer dizer isso? Que esse material vai ter se aqui a temperatura é menor, vai ter um alto calor específico. O que quer dizer isso? Eu forneci calor para um objeto, né, para o material. A sua variação de temperatura é muito baixa, o que quer dizer isso para mim? Que ele está acumulando mais calor, ele está retendo mais calor, né, no caso. Então esses materiais,
Esses são o quê? Esses materiais têm um calor específico maior, né? Grande, no caso, no sentido de outros materiais, tá? Agora, se você tem um material que você fornece calor para ele, nas mesmas condições, e aí o que acontece? A temperatura dele variou muito, aí tem um baixo calor específico. São materiais mais o quê? Mais condutores de calor, tá? Quer dizer, eu forneci calor, a variação de temperatura dele, né? É bem viável, é bem ali observado, então tem um baixo calor específico, tranquilo? Então essa que fala aqui, é uma propriedade dos materiais de a capacidade do material de ceder calor ou de fornecer calor para o ambiente. Ou ele cede calor ou ele retém calor. Essa capacidade eu chamo de calor específico. Beleza? Então tem lá, ó, tem a equaçãozinha ali. Esse delta aqui, né? Delta é sempre variação, tá, pessoal, na física. É a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Esse é o delta teta. Delta teta, certo? Tá também na equação de vocês aí nos slides aí. Vamos lá? E aí, capacidade térmica é a capacidade do corpo de trocar calor com o meio, devido à variação de temperatura. Ó, existe uma relação, pessoal, entre a capacidade térmica e o calor específico, tá? Existe uma relação entre os dois, que é o mesmo esquema, né? Se você quer variar bastante a temperatura do corpo, você quer ver a sua capacidade térmica de trocar calor com o meio, beleza? Que tá falando com você aqui, caloria por graus Celsius. Tranquilo? Vamos lá. Tem uma atividade pra vocês fazerem aí. Máximo aqui, dá o quê? Uns 2 minutinhos ou 1 minuto? 3 minutinhos, né? Porque muito? 2 minutinhos, então. Isso, 2 minutinhos, que é o quê, ó? Vocês vão pegar em casa, na cozinha de vocês, algum lugar que tem em casa, na cozinha, materiais que são bom isolante de calor e bom condutor de calor, tá? E vai preencher a tabelinha pra mim. Ó, eu preenchi a primeira pra vocês, ó. Ferro de passar é uma fonte de calor, certo? Ele é um bom quê? Qual que é um bom condutor? A panela. A panela é um bom condutor de calor. Qual é um bom isolante ali? O vidro. Beleza? Agora vamos preencher o 2, o 3 e o 4. Aí uns 2 minutinhos aí a gente retoma com vocês, tá bom? Vamos lá. Giba, bastante participação aqui no chat. Isso. A Emily falando de micro-ondas, fogão, panela de pressão. Isso. A Giovana fala chuveiro. O Anthony fala geladeira, metal, plástico. Metal. Tem muitos exemplos. Ele não fala quem que é o condutor, que ele não falou, não citaram. Não, ainda não. O pessoal foi jogando os elementos aí no chat. Tranquilo. Chapinha também. Chapinha. Eu passei uma vez chapinha no meu cabelo, nossa, que tão bonito. Ó, aí, vamos lá, vamos ver ali qual que seria uma resposta assim que eu coloquei, né? Vamos lá, assim, ó. Fonte de calor, fogão. Falaram fogão aí, falaram? Falaram. Isso, pessoal, fogão, fonte de calor, né?
um material bom condutor aí, metal. Os metais em geral são bom condutor de calor, né? Aí tem lá, material isolante, coloquei ali madeira, mas também tem outros, né? Outra fonte de calor, o fósforo, né? Fonte de calor, você acende ele, tem uma fonte de calor ali. Um material bom condutor de calor, a colher, né? Aí você tem a borracha como isolante, o forno também é um bom condutor, né? Acho que comentaram também sobre o forno, né? O forno micro-ondas. Você tem lá chave é um bom condutor, né? De calor, né? E o plástico é um bom isolante aí. Tranquilo? Beleza? Então fica com esses materiais aí pra você ter uma ideia como que isso acontece. Ó, mas antes de acabar aqui, vamos fazer um experimento aqui com a professora Carol. Que eu trouxe aqui você tem aqui uma bexiga. Eu coloquei um pouco de água nela, certo? E tem ali um isqueiro. Então qual que vai ser o experimento aqui? Vamos tentar ver se realmente a água é uma boa isolante térmica, né? Vamos ver se a água, o que a água tem, qual que é a propriedade da água, né? Qual vai ser o experimento? A Carol vai pegar aqui, vai levantar um pouquinho, Carol, e vai acender esse material aqui, ó. Bem, encosta só a chama aqui, tá, Carol? Aqui na minha cabeça, tá? Olha, eu vou te dar um banho aí. O que acontece, ó? Eu tô pela ciência, eu creio na ciência. Eu creio que não vai estourar. Vocês vão ver aí o que vai acontecer. Se estourar, você não pode dar risada não, hein? Ó, aí o que acontece? Senta um pouco. Eu vou sentar aqui, a Carol vai ligar. Vai ligar, Carol, por favor. Ó, faz a experiência antiga. Eu vou tentar não te molhar, tá bom? Não, pode botar na cabeça, bem na cabeça mesmo. Bem assim? É que eu sou da ciência, rapaz. Aqui não tem erro, não. Posso? Acende isso aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e já. Já. Pode encostar. Pode encostar? Isso. Olha o banho, hein? Encosta, vai. Olha o banho. Isso, vai. Olha o banho. Vai. Que do queima, cai. E aí? Aê! Ó. Não estourou aí, pessoal. Olha lá, também aqui, ó. Botou fogo mesmo, ó. Colocou fogo no pavio mesmo aqui, ó, sem dó. Sem dó. Entendeu? E aí, qual que é a pergunta? Professor Giba, por que ela não estourou, né? Por que a bexiga não estourou? Então, vamos pensar na questão, né, da água, né? Você tem a bexiga com a água, bonitinho. Então, eu vou dizer aqui, você tem aqui a bexiga, bonitinha aqui, e eu enchi ela de água. E aqui eu coloquei o sistema, né? Foi esse calor aqui, ó. Beleza? Tá passando calor aqui. Como que a bexiga, né? O material, né? A espessura da bexiga bem pequena. O que acontece com esse calor que foi esse aqui? Praticamente o calor vai tudo para a água absorve todo esse calor. Então não dá tempo para trocar energia aqui, ó, com a bexiga. E aí o que acontece? Se o calor que você fornece aqui, a água está absorvendo calor, a bexiga nem sente esse calor aí praticamente, e aí você não estoura a bexiga, tá? Por que a água faz isso? Lembra, a água é um bom isolante térmico, né? Isso. Ela absorve muito bem calor, e para ceder calor demora bastante, né, Carol? Giba, o pessoal aqui no chat estava torcendo para você tomar um banho, Tá hein? torcendo, né? Eu sei, rapaz, tá torcendo pra me tomar um banho, já tomei banho hoje, quer tomar banho de novo, né? A água tá cara, ó. Então o que acontece? Então por que não estourou a bexiga? Porque a água absorveu todo o calor aqui, então não deu tempo para trocar calor com a bexiga. Então ela não estourou, tá? Depois a gente tomar esse experimento, mas com outros materiais, igual o Fábio comentou, né? Outros materiais. Se fosse areia aqui dentro, faz um teste com areia aqui dentro. Põe areia aqui e fornece energia para ele acontecer a mesma coisa. Põe aqui um pó, né? Um talco de criança. E vê se acontece a mesma coisa. Põe, mas cuidado, hein? Vai fazer isso aí na frente do seu pai e sua mãe aí, uma coisa aí vai estourar. Você vai apanhar, né? Entendeu? Então, depois a gente vai retomar isso aqui, beleza? E aí é um experimento que a gente comentou com vocês. Vamos aí. Olha pra mim aí, ó. Calor específico de alguns materiais. Então, tem a água. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grau Celsius. E o do alumínio? 0,21. Areia. 0,20. Vidro. 16. Ferro. 0,11. Gelo. Meio. Madeira. E o ar. Lembra da relaçãozinha, pessoal, do calor específico aqui? Beleza? Quanto maior o calor específico, menor a variação de temperatura. Então tem materiais aí que são bons, né? Bons isolantes, né? No caso, e tem materiais que são bons condutores. É lógico que, ó, uma coisa que é importante, tá? Na próxima aula a gente vai ver isso, que é a condução de calor, né, Carol? Perfeito. Condução, irradiação e convecção. Esses materiais aí que eu falo de condutores, né? Isolante, eu tenho que ver também o coeficiente de condutividade, tá? Desses materiais, para ver se quem é bom ou não, beleza? Aqui eu só estou analisando o quê? Só estou analisando só o calor específico, beleza? Mas também tem a chama de coeficiente de condução de calor, que também ele é muito importante para você saber se o material é bom condutor
né, o Carol? Ou um mau condutor, beleza? Eu posso falar uma piada que eu aprendi? Pode. Uma piada é assim, pessoal, ó. Um amigo meu, né, não é piada bem, né, o que aconteceu com a vida dele, né? Devido ao isolamento social, ele tinha uma cachorrinha, que chamava Tina. E ele tinha também um papagaio, que chamava Luke, né? Um papagaio. E aí, devido ao isolamento social, ele mudou até o nome do cachorro e do papagaio. Mas que nome que ele colocou no cachorro e no papagaio, Giba? Você fica com a Carol aqui, a gente combinamos, você fica com a A Carol. gente combinou. A Carol, beleza, Carol, legal, foi. Então, o nome da cachorrinha virou Quarentina e o nome do papagaio virou Lockdown. E aí, pessoal? Pode dar risada aí, pessoal. Fala kkk aqui. Kkk aí. Tá Fala aí, cheio kkk. de kkk já. Isso, já Lockdown tá cheio. e a Quarentina, certo? Quarentina e Lockdown. Quem tiver um filho futuramente, chama de Quarentina. Ó, vamos lá, ó. Próximo slide aí, vamos lá. Observe a tabela anterior e escreva no chat quais materiais são bons condutores. Eu já falei, né? Quais são bons condutores e quais são os bons isolantes. Tá? Quanto tempinho pra eles? Dá um minutinho. Um minutinho pra vocês, tá, pessoal? Põe aí no caderno de vocês e vamos interagir com o chat com o professor Giba aqui, com a professora Carol, tá bom? Um minutinho, vamos lá. Eu tava vindo aqui no chat, o pessoal falou que a piada é ruim. Obrigado, pessoal, pela participação, tá bom? Aí o que acontece? Não, mas teve jeito, a gente teve que inventar alguma coisa, né? Quarentina, né? Quarentina. E o lockdown. Falei o quê, né? Essa é a quarentena. Então o que acontece? Aí o pessoal colocou aí ferro, né? Isso, o pessoal colocou ferro, alumínio, água. O pessoal disse que gostou do experimento também. Cuidado pra fazer em casa, viu? Madeira é isolante, Isso. ferro é condutor, Certo. carbono. Então eu te Certo. elogiando, falando que você é ótimo, professor. Obrigado, meus alunos queridos. O pessoal continua rindo de você. Isso. Pessoal, ó, o que acontece? Passa aí pra mim rapidinho aí. Então, ó, os objetivos que a gente estudamos aqui, estudar o calor, temperatura, falar da cor específico, tá? E aí, ó, tem aí, ó, atividade do caderno do aluno, tá? Façam as atividades do caderno do aluno, os professores estão com você nas escolas, tá bem? Tranquilo? E aí, próximo ao professor Giba depois, vamos falar de condução de calor, né, Carol? Condução e radiação, e vamos que a física não pode parar. Você vê bem, a gente sai da sala de aula e vem passar vergonha aqui no centro de mídias. Bacana. É isso que a gente tá aqui pra fazer isso. Ai. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.